Bom, meus amigos, vamos retornar agora com a segunda parte dos nossos estudos, Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, hoje iniciando um novo subitem que é, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Nós vamos ver que é muito interessante esse capítulo também, como os anteriores, né? Sempre é um novo aprendizado. Bom, agora nós retornamos com o material que chegou, se materializou na minha colinha, e para que não nos alonguemos e estouremos o tempo, vamos dar início, tá bom? Então, a pergunta 536 fala o seguinte: os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Aí depois tiveram dois subitens, né? Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto. E a B, 536b, né? Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exerceria uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. A interpretação do material que me chegou foi a seguinte: os fenômenos da natureza, como por exemplo as erupções vulcânicas que chegam a soterrar cidades, como no caso de Herculano e Pompeia na Itália, são agente das provas coletivas das criaturas que ali pereceram, homens, mulheres e crianças. Todos que ali se encontravam estavam em suas provas e expiações. Ali pereceram perto de 100.000 pessoas. Como citado nos estudos anteriores, tivemos também o tsunami de 2004, onde pereceram mais de 227.000 pessoas. Tivemos o mais recente no Japão em 2011, onde pereceram mais de 15.000 pessoas. Tudo isso foi programado por elevados espíritos, agentes de Deus, para dar cumprimento a leis de justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram, acontecem e acontecerão em todo o mundo, sempre por permissão de Deus, até que passemos esse mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Enquanto isso não ocorrer, essas catástrofes da natureza, vamos dizer, impulsionadas por espíritos de extrema confiança de Deus, que Deus os treinou pessoalmente para que detivessem os segredos da natureza, tá? Eu encontrei aqui depois também, e não citei naquela vez anterior, que já passou uma parte que falamos sobre Herculano, falamos sobre Pompeia, do tsunami. Olha que interessante. Foi como informação que foi encontrada sobre Herculano e Pompeia. Essa catástrofe da natureza aconteceu no exato momento de sacrifício de cristãos no Coliseu de Roma, por ordem daqueles que estavam descansando nas suas piscinas térmicas. Outro eram os velhos devedores do passado, ligados ao Egito e a outras nações guerreiras. Então, como tudo tem um porquê. É como eu falo, né? Cada um tem o seu contrato, tem a sua programação reencarnatória, tem o seu contrato de confidencialidade, tem na maletinha que cada um de nós traz do plano espiritual com um manualzinho, né? Daquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, naquele momento que aconteceu esse acidente, muitos cristãos estavam sendo sacrificados no Coliseu de Roma. Sabe-se lá se não partiu de autoridades que estavam em Pompeia e Herculano, porque era tido como uma cidade de descanso, uma cidade interiorana para que cada um pudesse se refazer as energias, né? Mas foi uma coincidência, né, dita nas escritas que achamos, uma coincidência. Sabemos que não, né? Tudo tem a providência divina. Como na época também citamos o exemplo, no caso
que eu fiz uma associação ao tsunami que desencarnaram 227 mil pessoas, com o período do aproximado de 350 anos de escravidão no Brasil, onde 14 seres humanos já desencarnados ou em vidas eram lançados todos os dias aos mares da África até aqui, né? Enfim, fez aquela matemática macabra que eu falei na época, em torno de 1.800.000 vidas foram lançadas ao mar durante esses quase 350 anos, 14 pessoas todos os dias, que fez ainda mudar o hábito dos tubarões que começaram a seguir os navios negreiros. Então, meus amigos, nada é por acaso. Tudo tem um reajuste, tem algo para, vamos falar, purificar, melhorar, harmonizar, corrigir, né, as falhas, né? Mas, enfim, tudo tem um motivo. Cada qual, quando voltar à espiritualidade, quizá que se for autorizado, saberá o motivo dos acontecimentos, daquilo que julgamos que não são bons acontecimentos, né? Aqui um parágrafo de Miramês podemos chamar de causa e efeito. Se ainda não compreendes porque Deus permite essas matanças, estuda e trabalha, que o tempo não passará em vão. Ele vai trazendo para todos nós a verdade que sempre fica de pé. Ainda existem muitos segredos que depois iremos desvendá-los de acordo com a capacidade humana. Compete a nós, encarnados e desencarnados, esperar, não com os braços cruzados, mas operante. Deus não exerce ação direta, mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos, aos quais pode chamar de espíritos de alta linhagem, que tudo conhece com precisão, o que lhes possibilita dominar a natureza. É mágico, né? Tudo é uma engrenagem perfeita. Sabe quando falam do relógio suíço, que é uma máquina perfeita? A reencarnação, os desígnios de Deus, todos, nos seus mínimos detalhes, é uma máquina perfeita, um ajuste perfeito. Nós é que demoramos para entender, né? Por isso que vem sempre o famoso, ou pelo amor ou pela dor. E por isso que sempre nos é exigido, orai e vigiai. Uma forma de tentarmos nos conectar com a espiritualidade de uma forma que possamos estar tranquilos, fortes, para passar por aquilo que chamamos de dificuldades, que nada mais são as correções dos nossos erros. Mas tudo ao seu tempo, nem antes nem depois, na hora certa, né? Me chegou um artigo interessante, é um pequeno resumo, é o seguinte: as divisões da natureza são diversas, a cada divisão existe como departamento dirigido por espíritos elevados, que comandam e fazem com que trabalhem até os ignorantes para a paz do universo. Então ficou claro que temos espíritos muito elevados da confiança de Deus, que operam os 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Né? É muito interessante quando paramos para analisar o trabalho e a organização da espiritualidade superior, né? Sempre tudo sendo feito, mesmo que não tenhamos condições de entender, mas sempre tudo para harmonizar encarnados e desencarnados, sempre em nome do Criador, né? Façamos a nossa parte e analisemos o que temos feito para a harmonização da natureza e do planeta, né? Que nós temos a obrigação de transformá-lo, de dar início a um mundo de prova e expiação para um planeta de regeneração, né? Peraí, meus amigos, que aqui deu uma travadinha, de novo, no som, agora acho que voltou. Vamos lá. A 537, ela nos fala o seguinte: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas,
com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, do outro do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento. Hoje sabemos que não existem deuses como se pensavam no passado, num passado distante até, né? Hoje o que chamamos de esses deuses, hoje nós sabemos que são os espíritos, né? Mas é importante saber que esses deuses eram deuses menores, já lá naquela antiguidade. Ou seja, sempre tinha a ideia de um deus superior, vamos chamar um deus chefe, né? Um manda-chuva, tá? Um superior a todos. Vamos estruturar com o que conhecemos, com o que temos hoje, vai de conhecimento, que é um único Deus, o chefe, né? Para melhor entender. Depois temos os anjos, os mentores, espíritos evoluídos, cada qual com a sua evolução, mas todos abaixo do chefe. E os de extrema confiança, né? Treinados por ele, pelo chefe. Mas nenhum desses que for treinado chegará a chefe, a dono. Esse é único, né? Então, mesmo no passado, toda aquela estrutura, quando a gente vê as histórias do Egito, mesmo dos indígenas, todos tinham sempre as suas divindades, não é? Mas sempre numa escala. Então você tinha o deus de uma vegetação, o deus da água e tal, e você tinha o chefão, o deus superior, né? O manda-chuva, vamos assim dizer, que coordenava os demais. Então essa ideia de estrutura espiritual já vem desde a antiguidade, que hoje nós sabemos que ela existe. Dentro dessa estrutura de chefia, talvez tenha ficado mais fácil para se compreender um pouco, né? Então, com essa reestrutura ou reclassificação moderna, né, e partindo do passado que tínhamos em cada fase do planeta, era correta da forma que pensavam para a época, né? Notemos que todas as estruturas existiam sempre um espírito e um espírito superior, altamente evoluídos e sendo aparados por forças maiores, ajudados por forças menores, sempre sobre a supervisão da chefia. Meus amigos, olha só que despencou tudo agora. Calminha, calminha que a gente vai acertar o trem aqui, senão vai ficar difícil. Olha, falha nossa, quebrou um pezinho aqui do tripé. Vamos torcer para ele não cair novamente. Fica quietinho aí, calminho. Pronto, acho que parou, né? Então, voltando aqui, sempre pela supervisão de uma chefia, como se fosse a estrutura de uma empresa. Você tem o dono, ok? Aí você tem a diretoria, os gerentes, os auxiliares, os assistentes auxiliares, e aí vai. Mas cada qual com a sua função importante, né? Como eu sempre brinquei, quem é que faz mais falta na empresa? A Dona Maria do café. Quando o chefe não vai, ninguém nota. Agora, quando a Dona Maria não aparece, todo mundo nota. Cada qual com a sua importância, não é verdade? Com isso, podemos afirmar que a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares, a chuva, o vento, os pássaros, os peixes, as flores, os animais, o ser humano, os homens da caverna, as tribos indígenas, as indústrias, os lares, as cidades, os estados, nações, planeta, tudo. Fora os que eu esqueci, né? Todos têm as suas equipes de espíritos capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta. Mas, cada vez mais presente, sempre nós vamos notar que em cada fase, a força soberana, o que chamamos de Deus, o nosso chefe. Achei esse parágrafo em um material antigo, mas percebam como tudo é cíclico e se repete. Olha só que interessante. Antigo mesmo. Se eu não estou enganado, 1800 e alguma coisinha. Existem os espíritos da natureza,
cujo trabalho é o de preservar a vida em toda a parte, e eles devolvem aos homens a soma da devastação que a ignorância impulsionou. Aqui eu faço um parêntese e faço uma correlação com a nossa crise hídrica, que presenciamos entre 2014 e 2016, que ainda nos assombra com a falta d'água. E, meus amigos, devastação de matas, pela nossa ignorância, é deserto no futuro. Então você vê que essas pequenas palavras de 1800 e bolinha, como é muito atual, é muito presente. A vida é cíclica. Você foi ignorante, devastou, ela vai te devolver. Vai faltar água, vai faltar terra fértil. Ah, tá aí, meu amigo. Você que manda. O que tem para hoje é isso. Você devastou? Não é porque você devastou, vai ter uma linda plantação, árvores frondosas, maravilhosas. Não, nós vamos pagar pela nossa ignorância. Como esse texto de 1800 e pouco, em poucas palavras, falou. A natureza vai devolver os ignorantes da forma que ela tem para devolver. E essa ignorância somos nós, né? Aqui, a 537, ela falava um negócio muito interessante, né? Pela mesma razão, poderiam então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os seus fenômenos geológicos? O que nos diz os estudos anteriores já, né? Os espíritos de elevada confiança e conhecimento são os responsáveis pelos fenômenos geológicos, mas não precisam habitar o interior da Terra, como muitos pensam. Esse trabalho é feito pela força do pensamento, por manipulação de fluidos que são colocados neste ou naquele lugar, e que a química se encarrega de fazer a sua parte. Mas absolutamente todos esses fenômenos são vigiados pela força divina, que permite ou não a sua realização. Chamo a atenção novamente com outro textinho. Apenas espíritos de alta envergadura detêm esses conhecimentos. Espíritos menos elevados, não, graças a Deus. Como dito anteriormente, seria o sonho de consumo de muitos terroristas, né? Ter uma bomba atômica. Então, se esses segredos da natureza caem em espíritos menos elevados, imagine a bagunça que ia acontecer. Eu chamei a atenção a essa pergunta porque tem aquela crença que precisam existir espíritos habitando no centro da Terra. Meus amigos, um exemplo muito fácil de se entender e clássico. Não temos os nossos trabalhos às quintas-feiras? Precisamos estar presentes ali dentro da casa e cada qual que participa da lista estar ali na nossa casa? Ou fazemos do nosso lar, do lugar que mais achamos aconchegante para esse trabalho, e os que estão recebendo a mesma coisa, não precisa estar presente, isso é força de pensamento, tá? Então não tem a necessidade desses espíritos, com toda a sua elevação, precisar habitar o centro da Terra para esses fenômenos geológicos. Pela força do pensamento, eles conseguem atingir o objetivo, desde que seja tudo permitido por Deus Pai Todo-Poderoso. Por essa complexidade, era muito natural que os encarnados do passado chamassem os espíritos de deuses. Com a evolução, passamos a saber que os espíritos de alta envergadura, encarregados de orientar outros menores na execução dos trabalhos da natureza. Com o progresso ou evolução espiritual, temos a capacidade de corrigir esses equívocos de pensamento. Mas isso também só ocorreu porque estamos preparados para tais revelações. E ainda muitas continuam guardadas, pois ainda não temos condições de recebê-las. Mas o objetivo é que no amanhã, devemos receber revelações mais avançadas do que as de hoje. Por isso estamos em constante evolução. Eu estou preocupado que o tripé cair novamente, porque ele dá umas balançadinhas e eu aqui vou segurando com a folha, dando um jeitinho, né? Mas faz parte, né? Um mentor nos diz: em torno de ti e dentro de tua casa, no teu trabalho e mesmo no teu lazer, se encontram muitos espíritos te vigiando, te ajudando e por vezes te perseguindo, de acordo com a tua índole. Porém, a doutrina espírita te ajuda a conviver com eles, extraindo desse convívio lições imortais,
por serem eles teus irmãos, mais ou menos evoluídos, mas não são deuses. São espíritos que vivem em faixa diferente da tua. Né? Como sempre, né? Orar e vigiar, né? Sempre estamos cercados de irmãos querendo nos ajudar, né? Outros querendo, vamos dizer, o nosso atraso, mas de uma certa forma eles estão também nos ajudando para a evolução. Estão exercitando em nós aquilo que não temos muitas vezes, a paciência, né? Eu ouvi um negócio bem interessante, a gente não deve pedir a Deus paciência, né? Se pedir paciência, ele vai mandar um monte de tarefa. Vamos pedir sabedoria. Eu achei muito bacana esse pensamento, né? Porque quando a gente pede paciência, o que acontece? Deus, eu preciso de paciência. Então vem provas, né? Não que não sejam importantes, né? Mas vamos pedir para aliviar um pouquinho, né? Nada como, vamos dizer, dá para passar o pano, dá para ajustar um pouquinho. Então manda sabedoria para sabermos tratar essas situações que são colocadas no nosso dia a dia, para que tenhamos a condição de desenvolver a nossa paciência, né? Bem bacana, eu achei isso aí. Muito, muito instrutivo. Aqui eu achei muito interessante essa observação de Miramês. Todas as religiões sabem da existência desses espíritos em trabalho por toda parte, em nome do Criador. Não sejas tolo na arte de compreender, porque a verdade é sempre ela, onde quer que se manifeste. Se existe um diretor para a Terra, no caso Jesus Cristo, essa mesma lei abrange toda a criação em todos os sentidos que podes pensar, e que a vida escapa às tuas deduções. Deus, o supremo mandatário do universo, comanda toda a vida onde ela palpita, usando todos os seus filhos para o comando de todas as coisas, sem que ele perca nada de vista. Né? Olha, como perguntas essa noite são só duas, eu encerro os comentários. Mas eu achei muito interessante, trouxe hoje uma pequena curiosidade, um pouquinho, como eu sempre falo de Miramês, e eu achei muito interessante que nos textos que a gente vai observando dos espíritos sobre a natureza, os mentores, os anjos da guarda da natureza, aparece muito Miramês. Né? Eu vejo nele um grande entusiasmo nas falas que ele tem, nos textos, né, óbvio, da natureza, dos seus eventos. Achei bacana trazer um pouco quem foi Miramês, né? Então tá aqui. Fernando Miramês de Olivideu, filho de casal nobre do norte da Espanha, ainda jovem, aprofundou-se na história dos povos e nações da terra, mostrando grande interesse na descoberta da América. Era íntimo de Felipe IV, rei da Espanha, e buscando acompanhar de perto a ação colonialista de Portugal na América, o rei designou-o com poderes de chefe de Estado, para ser os ouvidos do rei e boca da Espanha nas terras de Santa Cruz. Então, quando ele veio para cá, na verdade, ele veio como espião, o famoso X9, né? Ele chegou aqui em 1649. Ele desceu no litoral do Brasil, em pouco tempo já falava dialetos indígenas e africanos, catequizando e aliviando dores físicas e espirituais desses irmãos mais humildes. E mais do que tudo isso, elevar ao mais alto grau de pureza o seu já evoluído espírito. Algo muito bacana que eu descobri aqui, que eu achei, foi na sua chegada. Foi o fato de vários índios que se encontravam na praia virem ao seu encontro, como para recepcioná-lo. Tá? Era diferente. A imagem que eu achei era um loiro, cabelo cacheado. Então era totalmente diferente daqueles que já habitavam e do que os indígenas conheciam, né? E aqui eu achei bárbaro, por isso que eu trouxe um pouco de Miramês, só para ilustrar. Foram recepcioná-lo ao tempo que o feiticeiro da tribo a ele se dirigia, apontando para o seu lado direito, e exclamava: Bagagi, Bagagi. O que é Bagagi? Ele veio a saber que Bagagi era uma divindade indígena
tida pelos estranhos, ou os portugueses, holandeses que já habitavam, como uma lenda. Mas ele era uma entidade indígena que curava os enfermos através dos curandeiros das tribos. Era, na realidade, uma entidade espiritual e vinha ao lado de Miramês ajudando. Olha que bacana, né? Então, como... hoje, nos nossos trabalhos, não pedimos muito para falange de Dr. Bezerra de Menezes. Nessa época, tinha essa entidade que eles chamavam de Bagagi, que era um espírito que auxiliava os feiticeiros, tá? Que eram os médiums, na verdade, a fazer os trabalhos de cura. Tá? Eu achei bem bacana, por isso que eu resolvi trazer. Contam também que certo dia, como que ouvindo a voz da própria consciência, fez aquilo que o rico mancebo, referido no Evangelho, recusou-se a fazer ao ser aconselhado por Jesus a se desfazer de seus bens antes de segui-lo, que é citado isso em Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 24, Lucas, capítulo 17, versículo 18 ao 25. E também em Marcos, capítulo 10, versículo 25. Miramês enviou uma procuração a amigos de sua confiança, autorizando-os a dispor de todos seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Espanha, da Península Ibérica. Assim, ele passou a viver em estado de consciência tranquila, única riqueza que acompanhava seus portadores pela eternidade afora. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade, com os negros e os índios catequizados formando extensa fila para beijar-lhe as mãos. Com lágrima nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pela porta do amor e da caridade, que lhe foram abertas por Jesus. Muito lindo, né? E para encerrar essa noite, vamos passar uma mensagem psicografada por João Nunes Maia de Miramês. A elegância dos pensamentos ajusta o meio ambiente em que viveis, para chamados fraternos e para uma conversação sadia, desamarrando do núcleo da vida a expressão do amor, de modo a participar na mesma frequência razão. Para que tudo isso se faça, o esforço próprio é imprescindível dia a dia. A autoeducação haverá de se processar passo a passo, e a vigilância deve arregimentar todas as forças possíveis nessa imensurável batalha, que somente termina na pureza espiritual. Miramês, através do médium João Nunes Maia. Então, meus amigos, com essa curiosidade, com essa pequena curiosidade de quem é Miramês, porque eu sempre cito ele nos estudos, né? E está muito forte a presença dele quando se fala da natureza, eu resolvi trazer um pouquinho, principalmente do Bagagi, que era um espírito que os indígenas já conheciam para fazer o bem e que andava ao lado de Miramês, que acabava de chegar ao nosso Brasil. Meus amigos, por enquanto, só posso desejar a todos, virtualmente, uma linda semana, uma semana de muito trabalho, saúde abençoada, muita harmonia. Pensemos nos estudos e coloquemos realmente em prática tudo isso que a espiritualidade nos coloca à disposição. Eu deixo um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço essa oportunidade bendita e maravilhosa de podermos estar todos juntos, cada qual no seu lar, eu adentrando as suas casas e vocês a minha, que sempre será um prazer inenarrável tê-los aqui em minha casa. Então eu deixo a todos, novamente, um grande beijo no coração, até a próxima semana. Espero nos encontrar e tenho certeza que nos encontraremos. Fiquem com Deus, obrigado pela paciência. Reduziu um pouquinho o tempo, aí foi pouca coisa, mas já caiu. Fiquem com Deus, até a próxima semana.